irmãos e irmãs, graça e paz. Tá bem? Tá todo mundo aí, esperto? Obrigado, Marco. Tá. Vamos lá, né? Agora ficou melhor, né? Vamos de novo, graça e paz. Amém, irmãos. É uma bênção muito grande, um prazer receber o convite do pastor Credemir para estar aqui e encaminhar hoje a mensagem dentro do tema que o pastor propôs e o conselho aprovou do ano de 2019, que é sobre a maturidade cristã. E hoje nós vamos adentrar um pouquinho mais em um outro aspecto, né, que alguns aspectos o pastor Credemir já tem trabalhado com a igreja. E aí eu orei muito a Deus pedindo orientação de como nós podíamos trabalhar também para não sair fora do tema. E Deus me deu essa orientação. Fala sobre a maturidade cristã na vinda de Cristo. E é uma responsabilidade muito grande, porque, como diz o apóstolo Paulo, né, no temor e no tremor, né, cada vez que a gente ocupa o púlpito para falar da palavra de Deus, é de grande responsabilidade. Nós temos que estar realmente, eu orei a semana toda, falei, Senhor, unge-me para que eu possa trazer aquilo que o Senhor quer, não que eu quero. Porque às vezes a gente põe algumas palavras nossas, e não é isso. Eu acho que tem que ser o que Deus quer falar. Então, eu lutei um pouquinho aí, ainda com Deus, falando, Senhor, mas você quer que eu leve essa mensagem hoje? Aí Deus, todo momento falando, hoje de manhã fechei o assunto, fechei as últimas lâminas, e o Senhor falou, fala para o meu povo esta mensagem. Não muda, não modifica, não altera. E é na Bíblia que nós vamos falar. Tá? Sem a Bíblia é difícil, não dá, né? Eu uso a Bíblia é o nosso guia de fé. Tá? Então é na Bíblia que nós falamos. E, deixa eu ver, está funcionando, né, Marco? Aqui, ó, nossa. Vamos lá ver se está certo aqui o negócio. Ixi, agora, peraí. É para onde que é aqui que aponta? Marcelo. Tá. Tá bom. João 16:33. Quem quiser abrir, senão fica tranquilo. Está ali. É um texto bem curto, né? Falou Jesus essas coisas, eu vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então são palavras de Jesus lá em João 16:33. Muito bem. Antes de adentrarmos a mensagem, eu convido você a assistir esse vídeo. E se você conhece a música, você canta junto. É um louvor ao Senhor. Tudo que nós falamos aqui agora, essa última música fala muito ao meu coração. Porque quanto mais quero é estar perto do Senhor. Eu não combinei nada com o pessoal do louvor, mas essa música veio a calhar, sabe? É a ação do Espírito Santo na nossa vida. E nada como nos dias de hoje nós precisamos estar mais perto do Senhor. Mas vamos chegar lá, vamos ouvir e ver a Marina de Oliveira e banda. Ouçam, e se você conhece essa música, é mais ou menos da década de 70. Não ache ruim comigo não, por favor. Tá, mas a música é dessa aí. Está vazio, o meu vale já sorriu. Quantos conhecem faz assim? O meu nome
vagões de trens vazios, passam ruas, quarteirões, aviões sem seus pilotos, voam pra destruição. Amém. O rei está voltando. Agora vamos ver se está funcionando. Voltou. O rei não voltou, mas voltou. Irmãos e irmãs, nós vivemos hoje um momento de muitas aflições, tragédias. Deixa eu só mudar o meu aqui também, senão fica difícil, né? Inundações, vários países, Estados Unidos, Brasil, Índia, tragédias na Nova Zelândia, no Brasil a escola em Suzano, que virou notícias aí, né, no mundo, Brumadinho em Minas Gerais, logo no início do ano, acidente em avião na Etiópia, escassez de alimento em Moçambique, inundações nos países da África, inundações na Indonésia, ciclone em Alabama, nos Estados Unidos e outros. Irmãos, não vim aqui para mostrar para vocês as tragédias que estão no mundo hoje, que já algumas têm acontecido, inclusive esta semana. Então não levante, não vá embora, não fique assustado, tá? De eu ter colocado tanta tragédia, você vai falar, a mensagem hoje é para tragédia. Não, não é. Fique firme aí, tá? Espera só até chegar no final, que para tudo isso nós temos solução. E a solução está aqui na Bíblia. E eu vou compartilhar com vocês a solução. Então, não desista. Você que está nos visitando, não se assuste. Infelizmente, o mundo está aí, as questões estão aí, e Jesus Cristo está voltando. Tá? Creia nisso. Não se assuste com as tragédias, não se assuste com tudo isso. Infelizmente, o homem devastou as florestas, o homem está acabando com a natureza. E as consequências estão aí.
E quando nós vemos, nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo, falando disso, uma criança armada atinge e mata não sei quantos na escola. Aí nós falamos assim, isso só acontece nos Estados Unidos. Não, aconteceu no Brasil. E aí? Aí alguns aqui podiam dizer assim, não, olha, eu estou no Canadá, está longe de mim. Não, essas coisas que acontecem, a tendência nossa, humana, é pensar assim, aonde que foi isso? Onde é que está essa fome? É lá na África. É lá na África. Mas eu estou aqui. Acontecem coisas que nós pensamos assim, onde é que foi acontecer aquilo? Nossa, mataram não sei como, foi lá numa cidadezinha, lá no Alabama. Isso, mais longe, né? Lá nos Estados Unidos, mas eu estou aqui. E esse assunto, se aconteceu aonde? Não é da minha família, eu não conheço. Mataram quantos na Nova Zelândia? Não, mas eu não vou, eu não frequento, eu não frequento essa religião, eu não sou muçulmano, eu sou cristão, eu não frequento. Lá, eu frequento igreja, mas mataram eles. Mas eu não sou, não é comigo. Meu irmão, minha irmã, parece que nós estamos assim, meio que anestesiados. Pensando, falando assim, não é comigo. Não aconteceu na minha família. Eu não quero que você se assuste, já te falei. Não saia antes de terminar a mensagem, tá? Mas você passou perto. Todos vocês, eu vou dizer por quê. Caiu um avião na Etiópia. Nossa, 737. Todos vocês pegaram esse avião. Eu peguei. Eu viajo para o Brasil todo ano. Vou e volto. 737. Poxa vida, passei perto. Passou perto, Não assusta não, treme, né? Não, uma tremidinha, não dá? Não, medinho, né? 737, todos nós pegamos. Uma grande aeronave. Quem entende da aeronáutica, como eu fui da aeronáutica, pode dizer isso. Uma grande aeronave. Tão é grande que todo o equipamento de segurança ele é triplicado. Não pode ter erro, não tem erro. Mas não é que você fala assim, não. Isso não vai cair nunca. Mas caiu. E não é o primeiro. Só o ano passado foi 2 mais 1, esse ano foi 3. E esse aqui matou 160 pessoas. E é um avião que nós usamos. Mas eu viajo pela Air Canada. Air Canada, United e todas essas, Aerocopa, onde você quiser. Todas as companhias do mundo. A maioria, para voos internacionais, usa 737. A Gol relutou em parar a aeronave no Brasil. Diante de uma força governamental e tal, parou agora. Essa semana não vai poder levantar voo. Estados Unidos e Canadá, 2 semanas atrás, já falou. Canadá e Estados Unidos, esses aeronaves 737 não levantam voo até que seja verificado toda a estrutura técnica do porquê que aconteceu isso. Não pode. A vida humana está em jogo. E aí, você, ficamos assim sentados? Não aconteceu comigo, não é da minha família. Você passou perto, viu? Eu também. Porque é uma das aeronaves que mais voa no mundo. E assusta, né? Assusta muito. Mas enquanto está longe, não tem ninguém da família envolvido, não tem nada comigo, né? Pois eu quero te alertar que nós temos sim que começar a se preocupar. Pensar um pouquinho mais no outro. Pensar que todas essas tragédias, tudo isso que acontece e muito mais, eu não quis ir muito, foi de janeiro de 2019 até hoje, março, muita coisa aconteceu. Mas não é intuito também ficar aqui falando dessas tragédias todas e ficar, não. O intuito é chegarmos lá e darmos, qual é a solução para isso? O que é que Deus me fala nisso? E esse é o sentido da mensagem. Por isso que eu relutei muito, falei, Deus, o Senhor quer que eu leve essa mensagem para o povo? E Deus falou, fecha assim porque eu quero que fale isso para o meu povo.
E essa música, cantada pela banda da Marina de Oliveira, fala muito disso. O rei está voltando. Nós não estamos vendo. Conversava com um jovem essa semana, ele falava, olha, nossa, você viu que, nossa, quantos sinais, quanta coisa está acontecendo. Eu falei, realmente, eu não vou prever para você, o ano que vem, se vai ser outono, a gente não sabe, não dá para a gente prever, mas que os sinais estão vindo. Deixa eu só puxar um pouquinho aqui. Vamos ver se... Então, acontecimentos que nos assustam, nos apavoram. Estamos vivendo sinais dos tempos descritos lá em Apocalipse, de 1 a 3. E a pergunta que se faz é: onde está a igreja e os servos do Senhor? Mas em Apocalipse, de 1 a 3, João, apóstolo João, né? Enquanto estava na ilha de Patmos, ele então escreveu o livro de Apocalipse e trouxe para nós a seguinte mensagem: escrito por João, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Escrito de João, lá em Apocalipse. As escolas, infelizmente, as escolas e as igrejas se fechando e o povo está desorientado. Os padrões de moral, os padrões religiosos estão sendo deixados para trás. Os 3 pilares da humanidade que deveriam reger o mundo estão quebrados: família, educação e igreja. Ou seja, religião, educação e família. Prevalece a ganância, a esperteza, há uma corrida em ser o melhor e chegar primeiro a lugar nenhum. Perdeu-se a ética, o respeito, a dignidade, os princípios que norteiam a boa educação não fazem mais parte nas escolas. Nós vamos no Brasil. Vocês sabem melhor do que eu como está o ensino nas escolas do Brasil. E as coisas, você pode pensar, não, mas é agora. Não, nós estamos em 2019 e não há sinais de melhoria. Muda governo, passa outro governo, temos esperança que vai melhorar. Em 2005, eu fiz um curso, pós-graduação, fiz parte da 3ª turma para conselho diretor da Universidade Metodista, da UMESP, em São Paulo. E o nosso orientador do curso, o professor Zacarias, ele falou o seguinte, vocês escolhem o tema. E a turma escolheu o tema, um tema que eu vou explicar um pouquinho para vocês. Não vou entrar direto, porque fez parte do nosso TCC, mas não vou entrar diretamente nessas questões que entra muito profundo. Mas o tema do curso era o seguinte: nós nos baseamos no estudo da educação no Japão. E o tema foi A Vovó na Janela. Não sei quantos aqui conhecem isso, né? Foi em 2005, saiu essa publicação em várias revistas, em vários órgãos de imprensa, tudo, A Vovó na Janela. A educação no Japão como modelo de educação para o mundo. E como é que funciona? Vovó na Janela funciona o seguinte: os pais saem para trabalhar, as crianças vão para a escola. E a vovó vai para a escola também com a criança. Só que a vovó fica na janela e a criança fica na escola. E as vovós se revezam na janela. Tá? As vovós se revezam na janela. E ali da janela, ela olha o que o professor está ensinando. Ela está vendo, observando
qual está sendo o ensino do professor. Mas mais do que isso, ela está vendo qual é o comportamento dos alunos. Porque o professor, no Japão, ele é considerado abaixo do rei. Por ele, as grandes autoridades se ajoelham. Professor é algo máximo. Respeito, dignidade. Por ele, nós nos ajoelhamos. Eles têm isso na educação. E ali, você nunca sabe de um assunto da criança que vai, como acontece no nosso país, em que vai reclamar com a mãe sobre o professor. E a mãe vem com autoridade sobre o professor. E se ela forçar um pouquinho mais, ela envolve a diretora também. E se a coisa for mais além, ela coloca na Secretaria da Justiça um processo em cima do professor. É assim que funciona lá no Brasil. No Japão isso nunca existiria. E se forçar um pouquinho mais, ela vai e bate no professor. Mas hoje não precisa mais, porque o filho dela, que é criança, já bate no professor. Então não precisa se adiantar muito. Por quê? Falta de princípios que norteiam a educação. Falta de princípios que dirigem a vida. Porque o ensino é que dá a direção na vida da criança. As primeiras vezes que eu vim aqui para Montreal, a minha filha morava na Saint-Marc, que vocês conhecem, lá no centro, na Gui Concórdia. E eu andava por ali, eu fiquei assim parado quando eu vi a saída dos alunos de uma escola que tem ali perto. Todos uniformizados. Meninos e meninas, todos uniformizados. Eu falei, gente... Aí eu sou um pouco saudosista, eu lembrei da minha época lá, de criança, quando eu ia para o primário, né? Eu lembrei da minha época, porque nós usávamos uniforme. Nós usávamos uniforme. E um dia eu perguntei para uma colega minha, nós fazíamos consultoria juntos, doutora Kelly, psicóloga. Aí eu falei, mas por que é tanta coisa aqui? Por que não pode mais usar uniforme? Eu falei, Juarez, você não sabe. Isso deturpa a personalidade da criança. Eu falei, Kelly, é verdade. Você não pode. Desculpa os psicólogos, eu nada contra, tá? Os psicólogos são meus amigos, até porque eu também fiz psicologia comportamental, tá? Então, fiquem em paz. Eu não tenho nada contra os psicólogos, não. Eu tenho contra algumas teorias que esses psicólogos têm. É esse o meu questionamento. Eu trabalhei com 3 psicólogas que davam consultoria comigo. Ela está rindo porque é psicóloga? Nada contra, irmã. Deus abençoe, tá? Brasileira? Tá bom. Nada contra. Tá? Mas me incomoda certas atitudes. Me incomoda o que se pensa. E tenho amigas, colegas que são psicólogos, inclusive pastores, amigos meus que são psicólogos também. E a gente conversa muito sobre essas questões. Aí um dia, falando isso já com a outra colega, eu falei, olha, se deturpa tanto a personalidade da criança, por que essas crianças que saem dessas escolas aqui em Montreal, elas vão para as melhores universidades do mundo, no Canadá e nos Estados Unidos e na Europa. E depois estão trabalhando nas melhores indústrias, bancos e áreas empresariais aqui nesse país. Então eu só quero entender. Mas se não der para entender, né, a gente fica com as teorias. Mas as teorias estão fora daquilo que chamamos de princípios éticos. Princípios de dignidade, princípios de moral. Um outro segmento, irmãos e irmãs, que eu quero entrar agora, falar com vocês, é sobre essas questões também da igreja. Eu coloquei ali, né? Infelizmente, a igreja também perdeu-se nesse caminho.
parece que tem medo de se falar dos princípios que Jesus Cristo nos deixou. E as pessoas estão indo para outros, né? Para outros caminhos, né? Falando muito mais hoje da parte bom, não vou colocar aqui o título, mas são muitos interesses que vocês sabem daí, né? De prosperidade, de uma série de coisas, de igrejas crescendo, procurando um lugar onde não existe esse lugar. E levando outros, faltando um pouquinho com o falar de Cristo, o pregar a Cristo, o pregar o evangelho do Ide de Jesus. E as coisas estão se perdendo. Deixa eu só apertar aqui, senão eu estou aqui com a lâmina, vocês estão com outra. Agora que eu vi. Tá certo. Então a igreja está se afastando do amor pregado na Bíblia pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, de 1 a 10. E aí nós vamos adentrar um pouquinho mais. Mas eu vou ler para você aqui 13, de 1 a 10. 1 Coríntios, é bem conhecido. 13, de 1 a 10, ele diz o seguinte. Deixa eu pôr aqui para vocês poderem acompanhar. Isso, está muito pequena, está pequena a letra, né? Abre a Bíblia, então, em 1 Coríntios 13, meu irmão. De 1 a 10. O apóstolo Paulo diz assim, na sua palavra: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Olha, o apóstolo Paulo, ele vai demais, né? Aqui ele vai fundo. Se nós formos parar em cada item que ele fala aqui, né? Ele soa como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Porque o amor, ele é paciente, benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo as línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Palavra de Deus em 1 Coríntios 13, de 1 a 10. Infelizmente, agora eu vou botar aqui. Infelizmente, os líderes estão tendo dificuldade em dizer à igreja o Salmo 23. Pregamos tudo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Esquecemos alguns itens que todos são importantes na Bíblia, mas esquecemos alguns itens que no passado Jesus usou, os apóstolos usaram, os discípulos usaram, e infelizmente muitos líderes esqueceram. Talvez alguns aqui nem sabem, né? O que é isso? Salmo 23? Sim, meu irmão, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me conduzem. E preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Uma mensagem, não é aqui que nós vamos fazer hoje, não, quem sabe numa outra oportunidade que se tivermos, do Salmo 23. Está sendo difícil, né?
Começar a falar para os irmãos, Salmo 23. Olha, acredita, todas essas tragédias, tudo que está acontecendo, fica tranquilo. O Senhor é meu pastor, Ele te guia. A doença chegou, o Senhor é meu pastor. Ele te dá a saúde, Ele te cria, Ele te orienta, Ele faz o milagre. Porque o Senhor é meu pastor. E um outro também que está sendo muito difícil para os nossos líderes hoje fazer nas igrejas. E como disse Jesus, em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quantos entraram aqui hoje e vêm e falam assim, não, Senhor, eu quero buscar a tua casa, eu quero buscar o Senhor, porque eu estou passando por dificuldade. Eu estou me pondo a minha vida de joelhos para que o Senhor me modifique. E o Senhor Jesus está dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. E nós estamos perdendo esse sentido de falar de Jesus e dizer a mensagem dele. Opa, desculpa, puxei errado. Você acha que eu... Não, isso aqui... Assim. Então, esses acontecimentos... Espera só, acho que eu puxei errado aqui. Vamos ver aqui, peraí, deixa eu só chegar aqui. Desculpa. Então, esses acontecimentos que nos assustam, nos apavoram, né? Nós já falamos isso aqui. A pergunta que se faz é, aonde está a igreja? E os servos do Senhor? Então, essa pergunta que não quer calar, né? Aonde que estamos? Aonde nós estamos como igreja? Não o prédio em si, mas nós como pessoas, como igreja. Opa, isso agora foi demais. Você que fez? Desculpa aí. Vai, Marcelo. Qual que você pôs? Puxa um antes. Aí. Foi demais. Aí, isso. Então, onde está essa igreja? Onde que está o povo? Onde que o povo está buscando Deus? Pode ir outro. Então, as escolas, as igrejas estão fechando, o povo está desorientado. Os padrões da moral elas estão sendo desviados para trás. Então, nós já falamos disso. Há o quê? Uma ganância, ou seja, a esperteza. Isso aí nós já falamos. É que a lâmina está nos dando um baile aqui, né? Isso. Pode mais um. Mais uma. Isso. Então, o amor, ele produz o quê? Um bom caráter. O amor é paciente, o amor ele é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, ele se orgulha. Essa figura me chamou muita atenção, porque o homem com a criança fazendo o caminhar, andando, caminhando junto. Esse é o amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor caminha junto. O amor não há mágoas, ou seja, não maltrata, não procura seus interesses, não se ufana, né, facilmente, não guarda rancor. Ou seja, eu posso ter diferenças com meu irmão. Essas diferenças são normais, nós podemos ter diferenças. Mas nós precisamos o quê? Estar juntos, estamos caminhar juntos. Porque é na diferença que nós fazemos a unidade. O apóstolo Paulo trabalha muito isso lá, quando ele coloca a questão do corpo. Todos são diferentes um do outro, mas todos estão unidos e todos fazem parte de um só corpo. Nós temos que fazer parte de uma só igreja. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor está sempre pronto a ouvir o outro, a ficar alegre com o outro, a estar junto na sua tristeza para levantá-lo. O amor... Então o amor dá força, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. O que é que você precisa, meu irmão? Quantos estão aqui ao seu lado para te ajudar? Quantos estão aqui que podem colaborar com você? Quantos que você pode contar na sua igreja?
Quantos que você sabe que aonde eu estiver, não importa a alegria ou na tristeza, eu tenho alguém que está comigo. Então ele tudo sofre, ele tudo crê. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. E a língua cessará, mas o conhecimento passará. Tá? E a sociedade clama por esse amor. Assim sendo, lá nós temos 3 pontos, que são a fé, a esperança e o amor. E o amor, porém, é o maior. Ou seja, em 1 Coríntios 13, que nós não lemos aqui, mas ele diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor. O amor, a partir de mim e de nós, o amor que é o quê? Que a igreja chamada por Jesus Cristo pode acolher as pessoas, não rejeitar, nem discriminar, mas orientar, caminhar juntos, instruir, educar, evangelizar, discipular. Não tem passos a ser percorridos, meu irmão, minha irmã, se não for degrau por degrau. É uma escada. Você tenta se chegar no último patamar, se você não pisou no primeiro degrau, você vai cair. Nós temos que passar pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, até chegar lá. É uma escada, é uma escadinha. Nós temos que ser discipulados. Mas o que fazer para ser igreja de Cristo? Essa é a pergunta. O que fazer? E Deus nos dá a resposta. Eu usei esse texto, inclusive no PG. E aqueles que estão pertencendo a algum PG, alguma célula, sabe que eu preparo os estudos para os PGs, né? E se você for ver, ficou bem lá embaixo, bem no cantinho, nos pedidos de oração, eu coloquei esse texto, que é a resposta de Deus para a igreja. Em 2 Crônicas 7, 14 a 16. Eu sei que cada líder tem a sua didática, cada líder tem o seu modo de conduzir o estudo, mas passe sempre os textos bíblicos. Aliás, até oriento o seguinte, aproveitando aqui, eu monto os estudos, se você não concorda com alguma lâmina do estudo, não tem problema nenhum, mas leia para o grupo os textos bíblicos. Finha sempre no grupo os textos bíblicos. 2 Crônicas 7, 14 a 16, Deus nos dá a resposta diante de todas essas situações. 7, 14 a 16, ele diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Isso é o que Deus está prometendo para nós. Mas ele tem algumas condições. E logo no início ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Nós temos que seguir esses passos. E Deus vem, e aí ele diz aqui, para que nele esteja o meu nome perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos, os meus juízos, eu também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi. Palavra de Deus, lá em Crônicas, que orienta a igreja. Nós não precisamos ficar apavorados diante das tragédias. A resposta está aqui, em Crônicas, quando Deus fala para o seu povo. Essa é a solução.
O que está faltando? Será que falta nós nos humilharmos? Falta orar? Falta buscar a Deus? O que está faltando? Então, deixo com vocês aqui a resposta, mas ao mesmo tempo uma reflexão um pouco mais séria. O que nós queremos ser como igreja? O que nós queremos como igreja? A quem nós temos buscar? A quem nós precisamos salvar? E aí nós temos que buscar em Jesus Cristo e buscar em Deus a resposta. E a resposta está aqui. Busquem a mim, Deus fala, né? Se humilhar, orar e me buscar. E aí Deus vem e vai nos salvar. Irmãos e irmãs, palavra do Senhor Jesus, que Ele colocou no meu coração, falou comigo fortemente. E eu tenho me preocupado e me comprometido cada vez mais com a palavra de Cristo. Não quero me comprometer muito com você, meu irmão. Com você eu quero ser seu amigo, seu companheiro, seu irmão em Cristo. Mas com a palavra de Deus eu quero cumprir. E Deus fala muito comigo nesse sentido, para que eu seja fiel às suas palavras. Amém? Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Deus nos conduza nessa semana. Nós vamos ter um louvor ainda.